pessoal, hoje vamos ouvir o Geraldo Neto, que é cantor, escritor, compositor, músico e hoje vai estar falando conosco aqui. Fiquem com ele. Olá, Cláudio e amigos. Eu sou o Geraldo Neto, amigo de vocês. E Deus tem falado comigo de uma forma especialíssima a respeito do que muitos se contradizem no que tange as verdades escondidas na Bíblia. Se essas verdades estão escondidas, por nós mesmos não podemos achar. Nós precisamos de alguém que nos guie até elas. E para isso nos enviou Jesus, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. E por que nos guiar? Porque não temos como achá-las por nós mesmos, por sermos incapazes na compreensão. E eu tenho visto, Cláudio, que muitos têm buscado saber da verdade, porém por si mesmos. Aí às vezes fica maquinando e tal. Vale lembrar que Jesus disse que as suas ovelhas não ouvem a voz de estranhos. Então, Cláudio, tudo que for estranho, que não for a voz do nosso pastor, Jesus Cristo, é voz de estranho. Paulo, por sua vez, tem muita voz estranha, que não é a voz do pastor. Pedro, a mesma coisa. Enfim, pastores hoje em dia, às vezes está pregando tão bem, e de repente entra uma voz estranha pelo meio. Então essa é a confusão que tem gerado por aí. Os profetas foram a mesma coisa. Mas se você for a fundo nas profecias dele, lá na frente, eles começam a falar um monte de besteira, porque o Espírito que estava sobre eles era sobre medida. Era o espírito de profecia e não o espírito da verdade. Era apenas um espírito que os possibilitava de profetizar o futuro, predizer o futuro. E não o espírito de Cristo. Tanto é verdade que eles profetizavam várias coisas, mortes, profetizavam vidas, profetizavam tantas outras coisas. Mas, meus amados, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. E não ouvem a voz de estranho. Então, toda vez que você estiver ouvindo uma palavra, seja na Bíblia, seja onde for, e outro estranho falar pelo meio, você vai perceber. Vai perceber, porque as ovelhas de Cristo conhecem a sua voz. Eu conheço a voz de Cristo. Eu estou lendo uma carta de Paulo. Quando Jesus deixa de falar, e é Paulo que está falando, outras horas é o próprio Jeová, eu percebo. Então só me serve aquilo que vem de Jesus Cristo. Então, Geraldo, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu vou fazer a vez do ouvinte, né? Da pessoa que está do outro lado ouvindo aí o áudio. Paulo se contradiz ou será que escreveram no lugar de Paulo, se passando por Paulo para validar essa mentira? Então, significa que nós devemos realmente filtrar essas informações que lemos lá nas cartas de Paulo, e seria isso que deveríamos fazer? Então, Cláudio, eu já disse a todos quantos me ouvem que eu acredito em tudo desde que a voz seja de Cristo. O profeta falou. Se estiver de acordo com o que Cristo disse, está valendo para mim. O apóstolo fulano de tal falou, Pedro, Paulo, João, o Timóteo, o Tomé, seja lá quem for, Mateus, Marcos, falou.
se estiver de acordo com o que Jesus disse, para mim está valendo. Tomei esta posição para que eu não seja injusto com as pessoas, não ensine as pessoas aquilo que não é a verdade. Então eu procuro ensinar sempre aquilo que é a verdade e não aquilo que eu acho que poderá ser. Eu tenho convicção naquilo que eu falo, porque Cristo testifica em mim, nas minhas palavras, que a palavra é a dele. Eu vou dar um exemplo aqui das igrejas que seguem tanta doutrina por aí, um besterol danado, parece que estão fazendo aquilo simplesmente para não parar, para não dizer que parou. Mas melhor fora que estivesse parado, porque se tornaram tão mornos que estão mais para frio do que para quente. Então, meus amados, eu preciso ler a Bíblia com entendimento, sem arrogância e, sobretudo, com humildade, porque o reino de Deus é revelado aos humildes. Então, o Espírito da verdade nos revela aquilo que Deus propôs no nosso coração, ou para aqueles cujo coração está aberto para as revelações da verdade. Então, temos aí o Espírito da verdade que nos diz essas coisas, nos mostra todas essas coisas, bem como as do Velho Testamento, que poucas verdades tem ali, se a gente for comparar com a verdade do Evangelho. Vamos ver que o Velho Testamento é as trevas e o Evangelho é a luz. Bem, obrigado Geraldo Neto aí pelas informações e obrigado pelo conhecimento que você nos trouxe, foi de grande importância. Muito obrigado e esteja sempre conosco trazendo esses conhecimentos dados pelo Espírito da Verdade, e foi um prazer estar com você aqui. Vamos, amar, que Deus abençoe a todos aí, fiquem com Deus e teremos outros áudios aí para os irmãos se gloriar na presença de Deus.